Salve minha tropinha, seja bem-vindo uma vez no canal. Hoje nós estamos aqui o que? Só para anime mais uma vez. Ele foi traído por seus amigos, mas reencarnou com imortalidade. Então deixa o like aí para nós fortalecer. Aumenta a qualidade do vídeo. Aumenta um pouquinho aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha e bora. Na Torre da Chama Sombria, 3 cavaleiros estão tentando matar a guardiã da torre, a Fênix, que era uma besta muito exótica. Eles se unem e contra-atacam de uma só vez, como se fossem um só. E então ela morre. Enquanto o prota da história, que se chama Xiaomin, está orgulhoso de ter matado a Fênix, os outros dois o esfaqueiam no peito. Chocado, ele pergunta o porquê, pois eles lutaram juntos. Esse mangá aqui no final é novidade pra mim, tá ligado, tropa? Tem muito mangá, mas esse aqui no final. Vou acompanhar aqui só para anime, tá ligado? Por muitos anos. A mulher diz que quanto mais pessoas, menos dinheiro. Já o homem diz que ele é forte demais, e quando ele morrer, eles serão os únicos no comando. Quando eles percebem que o prota está demorando de morrer, eles avançam juntos para terminar logo o serviço. Mas neste momento a Fênix se levanta fazendo eles recuarem. A Fênix então começa a se autodestruir, e o prota no meio do fogo grita o nome de seus companheiros, dizendo que um dia irá fazer eles pagarem por isso. Enquanto ele está sendo coberto pelo fogo, uma luz vermelha sai de dentro dele. Essa luz viaja pelo tempo, e então aparece uma mensagem dizendo que o sistema está carregando, e que uma mudança no destino do personagem foi detectada. 300 anos depois, na Academia de Artes Marciais da cidade de Kongyai, vários alunos estão do lado de fora com a professora de Artes Marciais das Bestas, chamada de Liu. A professora então explica que 400 anos atrás, novas torres sombrias caíram do céu, e bestas atacaram os humanos, porque eles eram fracos. Maneiro, já tô hypando, começar a ler também. Então eles entraram em risco de extinção. Porém, para a sorte dos humanos, vários artistas marciais e profissionais nasceram, e oprimiram as bestas, e com isso eles conseguiram sobreviver até os dias atuais. Então ela mostra aos alunos uma besta de rank mais baixo, a hiena. Essa era a primeira vez deles vendo a besta, e eles não pareciam muito impressionados, até que a besta os intimidam, e aí eles ficam assustados. A professora então diz que eles têm conhecimentos básicos sobre bestas de nível baixo, e pergunta quem pode dizer os pontos fracos dessa besta. Até que todos começam a ouvir roncos, e quando olham para trás, tem um garoto dormindo encostado em uma árvore. Esse é o nosso prota. A professora, completamente revoltada, grita seu nome, Xiaoming. Ela grita perguntando como ele tem coragem de dormir em sua aula. Acordando assustado, ele diz o nome de seus dois companheiros, Liuang e Long Huan, mas olhando à sua volta ele pergunta onde está. Sem entender, ele se pergunta se morreu na explosão da Fênix. E aí ele começa a ter lembranças, e então percebe que renasceu em outro corpo no futuro. Em voz alta ele diz que nunca imaginou que Deus lhe daria outra chance, e já que não está morto, para os seus dois companheiros esperarem, pois ele irá se vingar. Nessa hora, com raiva, a professora parece lhe dando uma voadora dizendo que não tem vingança nenhuma, e que ele está lendo mangá demais. Quando o prota olha para cima já era tarde demais, a professora lhe dá um golpe que lhe faz voar e bater na árvore, e então ela pergunta se ele quer morrer por dormir em sua aula. Enquanto o prota está estirado no chão, os alunos começam a cochichar. Um diz que o prota mereceu apanhar, pois o comportamento violento da professora Liu é conhecido pela escola inteira, e ele ainda teve a coragem de dormir na aula dela. Outro diz que o prota já desistiu, pois não tem como ele ser um artista marcial com pontos de QI tão baixo. Já outro chama de lixo, e diz que ele deveria ser expulso. Levantando todo dolorido, ele se lembra das memórias de seu novo corpo, e lembra que ele é um estudante nessa escola. Ele também lembra que foi morto por uma besta imperial, e agora tem que aprender sobre as bestas mais fracas. Levantando a mão, a presidente da classe, chamada Qin Ying, diz para a professora que Xiaoming tem passado por condições difíceis em casa, e que o motivo dele dormir na classe é porque ele tem que trabalhar depois da escola.
mas um garoto chamado Kui Qian a interrompe e pergunta por que ela se importa com um lixo desses, e diz que se ele falhar nesse teste, ele será expulso da escola. A professora interrompe e diz ao prota que se ele passar na prova ela vai lhe ensinar. Ela então pergunta a ele qual é o ponto fraco da hiena, e os outros alunos começam a rir e a chamá-lo de lixo. Com um leve sorriso, ele diz que sabe sobre a fraqueza da hiena faz tempo, e então ele se lembra sobre ter matado várias hienas em sua vida passada. Os alunos começam a rir e a dizer que ele é bom em blefar. Com muita confiança ele começa dizendo que hienas têm 4 fraquezas. A professora fica chocada por ele saber sobre a 4ª fraqueza, e os alunos riem mais uma vez enquanto dizem que hienas só têm 3 fraquezas. A presidente da classe diz para ele que ele disse uma fraqueza a mais, mas ele diz que o livro dela provavelmente foi escrito errado. O garoto de antes manda ele parar de mentir, e que está escrito nos livros que os pontos fracos das hienas são a garganta, os olhos e o estômago. Ele diz à professora para mandar o prota para casa, pois além de dormir ele também duvidou do livro. O prota então diz que ele parece um porco com cebolinha no nariz, se achando um elefante. A professora pergunta qual é o 4º ponto fraco, mas quando ele vai falar percebe algo estranho com a hiena que está dentro da gaiola. De repente a hiena quebra a gaiola e vai para cima dos alunos, que correm pedindo socorro. A hiena vai para cima do garoto que estava implicando com o prota, mas ele se esconde atrás da Qin Ying dizendo que não quer morrer. Quando a hiena está prestes a pular em cima da garota, o prota aparece e a põe no colo. Então tocando na hiena com 2 dedos ele lança um poder, a fazendo cair morta no chão. E então ele diz que o 4º ponto fraco das hienas é a sobrancelha. Depois o prota pensa que isso está estranho demais, pois as hienas são umas das bestas de nível civil mais fracas, e que não tinha como uma normal quebrar a gaiola de metal. Ele vê uma luz brilhante sair da hiena e se pergunta o que é. Então aparece um sistema que diz que ele ganhou 1 QI de sangue por matar a hiena. Ele fica feliz e se pergunta se esse sistema é feito só para ele. Maneiro, tô gostando, hein? Tô gostando. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Comenta aí, minha tropa. Comenta. Tamo junto. A professora toca na hiena e percebe que o crânio foi destruído, e pensa que nem mesmo ela consegue replicar isso. Ela também pensa que o prota está escondendo algo. Ainda assustados, os alunos perguntam à professora se a hiena realmente morreu, e ela diz que sim. E também diz que o prota está certo. E o 4º ponto fraco das hienas são as sobrancelhas, mas esse conteúdo é de uma classe de alto nível, então eles ainda não irão aprender sobre isso. Ela então diz ao prota que irá contar ao diretor e que ele irá ganhar pontos bônus. Os alunos ficam todos chocados, e acabam chamando Kui Qian de covarde por se esconder atrás da presidente. Ele então diz que não estava com medo, e só estava procurando um bom ângulo para matar a hiena, e que o Xiaoming é um lixo com 10 de QI de sangue, e ele tem 80 de QI de sangue, mas os outros alunos riem dele. Então ele coloca a cabeça dentro da boca da hiena e diz que não tem medo. O prota então joga algo na hiena, fazendo ela fechar a boca. E aí o garoto começa a gritar por ajuda enquanto pensava que ela não estava morta. A professora o mandou tomar banho e trocar de calça, pois ele mijou nas calças enquanto estava assustado. Ele sai correndo enquanto os outros alunos riem e falam que essa é a primeira vez que algo ridículo assim acontece na universidade. Depois que a aula acaba, Kui Qian diz que precisa recuperar sua imagem com a Qin Ying. Levando flores para ela, ele pede desculpas e a convida para comer sobremesa. Ela então aceita suas desculpas, mas manda ele esquecer sobre as flores e a sobremesa, e então ela sai correndo quando vê o prota. Ela então agradece ao prota por tê-la salvo, e o convida para comer um doce, mas ele diz que tem compromisso e que eles podem marcar para outro dia. O outro garoto assiste a tudo com muita raiva, e diz que não irá perdoá-lo. Quando está passando pelo shopping, o prota vê a estátua de seus 2 companheiros de batalha, e também ouve a história que dizia que 300 anos atrás, o rei Li e a Lorde lideraram um grupo de guerreiros para matar a besta fênix de 9 chamas. E com isso todas as feras recuaram com medo dos humanos, e finalmente eles puderam viver em paz. Eles se tornaram heróis, e se não fosse por eles, a raça humana seria extinta. Em volta as pessoas ainda diziam que é triste que eles se concentram em cultivar na Câmara Sagrada,
e que raramente eles veem seus rostos. Ao ouvir, o prota diz que isso é tudo ridículo, e que ele jura algum dia arrancar as máscaras deles, e contar para o mundo todo o que fizeram com ele. O garoto de antes aparece com vários homens e 2 hienas. Em um beco eles param o prota, e o garoto diz que por causa dele ele passou vergonha, e ameaça espancar ele. O prota pergunta se ele acha que consegue lhe matar, e chama os bandidos de fraco, os deixando com raiva. Enquanto o garoto ri dizendo que o prota irá morrer, os bandidos vão para cima dele com tacos de beisebol. O prota então os ataca deixando todos feridos no chão, sobrando apenas seu colega e mais um bandido segurando as hienas, que ficaram em choque ao presenciar toda a cena. O prota diz que só com isso ele não irá o afetar, e então ele diz que o prota está muito arrogante, e isso ainda não acabou. Ele manda trazer as hienas, e depois que o cara solta as correntes, o garoto diz ao prota que se ele dá valor à vida, é para ele ficar de joelho e implorar por misericórdia, mas o prota sorri e diz que as hienas são o mesmo que lixo. Assim, as hienas vão para cima do prota prontas para atacá-lo, mas ele as ataca de uma só vez, fazendo elas caírem mortas no chão, e o garoto fica assustado, enquanto o outro cara diz que ele não é um artista marcial iniciante, pois ele não conseguiria matar suas 2 bestas mais ferozes sendo um colegial comum, e então o sistema o parabeniza por receber mais 2 de QI de sangue, fazendo ele ficar feliz. Enquanto o prota está distraído, seu colega de classe pensa que ele é forte demais e tenta sair sem que ele perceba, mas o prota aparece atrás dele dizendo que já que ele o atacou agora é sua vez, então o prota o chuta bem nas bolas. O outro cara começa a tremer de medo, e o prota diz que precisa matar mais hienas para ele poder ficar mais forte. Então o cara grita dizendo que a gangue dele é a maior do oeste, e eles têm mais de 100 hienas e para ele não o tocar. Mas o prota logo lhe dá um tapa na cara e manda ele calar a boca. E aí ele manda o cara levar ele até o chefe da gangue. No oeste da cidade, o prota chega na sede da quadrilha. Antes de entrar, o prota manda o cara arranjar um trabalho de caçar hienas para ele. Dentro da sede da gangue, rolava uma competição de apostas entre as hienas. Enquanto assistia, o chefe pergunta onde seu capanga foi com 2 hienas. Um cara responde dizendo que eles foram contratados pelo Cui para ensinar uma lição a uma criança fracassada, chamado de Xiao Ming. De repente todos ficam surpresos ao ver que alguém chutou violentamente a porta e estava entrando. E então o chefe pergunta quem é ele. E ele responde dizendo que ele é Xiao Ming, deixando o chefe da gangue confuso. Então, gente, esse foi o resumo de hoje. O nome estará na descrição. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado, Super Anime. Muito bom. Hypei pra esse macaco. Começar a ler também. Acompanhar aí no canal. Tamo junto, é nóis. O canal dele tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição. Tamo tudo, é nóis e fui. Curti muito, hypei aqui, ó. Show de bola. Não esquece do like, se inscreve no canal, compartilha.